Então agora vamos buscar o jornalista Cláudio Rezende falando desta derrota que assustou a todos pelo número de gols que o Atlético tomou ontem contra o Fluminense. 5-3. Vamos buscar Cláudio Rezende falando desse jogo de ontem e como está o Atlético depois dessa derrota. Cláudio Rezende. Alô, Rogério, um abraço a você, a todos do Papo de Bola, e o Atlético tentando explicações ainda, né? Tanto o treinador, o Turco Mohamed, quanto os atletas. O que aconteceu, né? Na noite de ontem no Maracanã, 5 gols sofridos pelo Galo, isso não acontecia desde 2011, naquele fatídico 6-1, né? No clássico para o Cruzeiro em Sete Lagoas. Depois disso o Galo não sofreu 5 gols de ninguém nesse período todo aí. E ontem no Maracanã o Galo não conseguiu se encontrar, né? Mesmo quando buscou o empate, ali parecia que as coisas iam mudar de rumo, né? O Atlético viraria a partida, mas mais 2 gols sofridos e muito espaço para o adversário e irregularidade, né, Rogério? Porque a gente falava aqui de um jogo bom que o Galo fez no empate com o Palmeiras 0-0, principalmente da defesa, e ontem erros sucessivos, erros coletivos, né, do Atlético. E aí, quando se acontece isso, tem que parar para pensar o que está dando errado e corrigir rapidamente, né? Porque um time que quer ser campeão de qualquer torneio, ou nacional ou internacional, como é a Libertadores, o Galo não pode ter um time tão irregular e um time que sofre tantos gols como foi ontem, né? Se isso acontecer, por exemplo, no mata-mata de Libertadores ou de Copa do Brasil, não tem como se recuperar mais, né, Rogério? Então, a pressão fica forte, a gente vê aí o torcida do Galo querendo já a substituição de treinador. A gente sabe que o primeiro a pagar o pato é o treinador. Logicamente que esta avaliação é constante, né, da diretoria com o trabalho de atletas, de treinador, de comissão técnica, mas o Atlético nesse momento não fala, não pensa em mudança de comando. Agora é corrigir o rumo, porque sábado já tem o Santos no Mineirão, Rogério. Pois é, Cláudio Rezende, é o grande problema dos times brasileiros. Não há tempo para corrigir os problemas dos times em treinamentos. Os times não treinam, não saem de avião e hotéis. Realmente são situações difíceis. Ontem, realmente, o Atlético fez uma partida ruim, mas nós temos que levar em consideração também, meu querido Cláudio Rezende, que o Fluminense fez uma grande partida ontem. O Fluminense jogou muito, um time compacto, marcação alta, bem no estilo do técnico Fernando Diniz. Com certeza a melhor apresentação do Fluminense esse ano e com certeza a melhor apresentação sob o comando do Fernando Diniz. Achei realmente o time do Fluminense uma garotada se destacando. O Luiz Henrique fez uma grande partida. Todo o time do Fluminense jogou muito bem, além de um grande erro, infelizmente, do goleiro Fábio, ao sair jogando, entregou uma bola que o Jair roubou, que cruzou para o Hulk com gol vazio. O Hulk fez um gol que deu novo gás para o time atleticano. É preciso realmente entender essa derrota como algo a ser prestado atenção e ajustar as questões no Atlético enquanto dá tempo, né, Cláudio? Eu acho que ainda dá tempo, estamos no início do campeonato e é possível o Atlético corrigir esses erros. Esse é o programa Papo de Bola, que vem sempre em nome da Low Office, da Regions Financial Group. Eu estou falando da nossa querida Fabiana Menezes. Gente, vamos falar um pouquinho do Fluminense, depois tento trazer o segundo boletim do nosso querido Cláudio Rezende. Uma atuação de gala. Faz realmente o Fluminense sonhar. Realmente, o Fluminense, como disse, fez uma perfeita partida e é bom a gente exaltar também
que o Fluminense ontem teve uma grande atuação do Ganso. Como jogou bem ontem o Ganso. Terceiro gol do Fluminense, teve 22 passes, 55 toques na bola em 48 segundos. Um golaço o terceiro gol do Fluminense. E o Fluminense enfrenta agora o Atlético Goianiense, já tem mais de 11 mil ingressos adquiridos para o jogo do Brasileirão. Deu realmente um gás ao time do Fluminense. E o Cano, outro que fez uma grande partida, um gol de barriga, lembrando Renato Gaúcho, principalmente como realmente o time do Fluminense e o Cano, como o Cano é matador, não perde oportunidades o jogador Cano. Pouco mais de 16 mil torcedores que foram ao Maracanã empurrar o Fluminense pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, viveram uma noite mágica na noite de ontem. O futebol é muito dinâmico, gente, é muito dinâmico, com uma maratona de jogos seguidos, impedindo que um acontecimento chegue a ser, de fato, digerido. O futebol é dinâmico, um dia para o outro, um time tão criticado como estava sendo o Fluminense, que vinha de 2 derrotas seguidas, mas essa goleada de 5-3 no Atlético, que é o atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa do Brasil e atual campeão da Supercopa do Brasil, vai ficar na lembrança do tricolor, da memória do tricolor, porque foi um jogaço. Todas as glórias também têm que ser dadas à grande partida do time tricolor na noite de ontem. Os atleticanos estão reclamando que o time não pode sofrer 5 gols, mas foi um jogo aberto, um jogo muito bem disputado, aonde realmente, infelizmente para os atleticanos, a defesa do Atlético não funcionou bem, não funcionou. Samuel Xavier e Luiz Henrique pela direita fizeram com que o jogador Rubens, que é um bom jogador, vem da base, sofresse muito, porque não teve ninguém ajudando o Rubens pelo lado esquerdo da defesa atleticana. Eu estou tentando corrigir aqui, amigos, para podermos... Eu tive um probleminha aqui no Mauser para que eu possa tentar operar aqui o nosso computador e trazer o nosso querido Cláudio Rezende, que já está chegando por aqui com seu segundo boletim. Vamos ajeitar aqui, agora sim acho que vai dar certo. Vamos trazer o Cláudio com o segundo boletim do Atlético, falando da derrota e o que pode acontecer com o Atlético daqui para frente, que não vai ter tempo para treinar, não é isso, meu querido Cláudio Rezende? Chega mais, vamos com mais boletins do Atlético Mineiro. E para o sábado já tem mudanças certas no Atlético, Rogério, porque o Arana, ontem a comissão técnica, o Turco Mohamed, preferiu deixá-lo de fora. Veio de uma viagem muito longa do outro lado do planeta, estava na Ásia e voltou para o duelo contra o Fluminense, mas nem foi ao Rio de Janeiro. Então o Arana volta normalmente à lateral esquerda, é um reforço e tanto, né, para sábado contra o Santos no Mineirão. E o Nathan Silva está suspenso, terceiro cartão amarelo. Então, sem o Nathan Silva, que ontem fez um jogo muito ruim, né, também, o Nathan Silva, Hever ou Igor Rabelo. São as duas opções aí do técnico do Atlético para esse fim de semana. E pode ser que ele mexa também no ataque, né? O Ademir está sofrendo muito. O Ademir, a gente vê que não é o mesmo jogador, né, que a gente viu no América. Agora precisando ser protagonista no Atlético, com as ausências de Vargas, de Zarate, de Keno. Ele não conseguiu fazer bons jogos, não está tendo boa sequência o Ademir. E aí quando vem pressão também
com resultados ruins como desse, a gente vê que alguns jogadores estão mais cansados e vem a pressão psicológica. O Keno já voltou a treinar, já voltou ontem em campo, inclusive, né? No segundo tempo. E o Vargas, daqui a pouco, é outro que deve reaparecer. Já está em fase final de recuperação. Fato é, Rogério, que na próxima semana já tem o Flamengo, 2 vezes, né? O primeiro duelo contra o Flamengo já é no outro fim de semana. Primeiro pelo Brasileiro, depois tem jogo também pela Copa do Brasil. Sábado é o Santos. Reação imediata é o que precisa o Atlético para mostrar que o que aconteceu no Maracanã foi realmente algo fora da curva e que o time pode sim brigar, né, pelos títulos, que é o que o torcedor está esperando. Um abraço, Rogério. Um abraço, Cláudio. Obrigado pelo seu boletim. Muito importante trazer essas informações do Galo Mineiro com alguém que vive o dia a dia do Atlético. Realmente importante entrevista do nosso querido Cláudio Rezende, que traz aqui o zagueiro Júnior Alonso. Eu gostei muito da entrevista do Júnior Alonso, porque o Júnior, ao contrário de alguns jogadores do Atlético, não ficou depositando a derrota nas costas de juiz, né? Sem reclamar de juiz e reconhecendo o bom trabalho feito pelo Fluminense. Vamos ouvir o que disse o Júnior Alonso sobre a derrota de ontem. Aberto, né, onde os dois times tentaram atacar, eles foram melhores que nós, fizeram um grande trabalho. Então a gente tem que melhorar isso, né? Saber de que tem times que jogam bem, eles jogaram melhor que nós. A gente tem que aceitar isso e tratar de melhorar a partir de hoje. A gente conseguiu empatar o jogo, 3-3, mas eles conseguiram de novo fazer 2 gols. A gente tem que aceitar melhor na zona defensiva. Coletivamente falando também, chegaram muito fácil a nosso gol. Então são coisas que a gente tem que melhorar a partir da manhã, porque não temos tempo, né? Temos jogo do sábado contra Santos e daqui para frente temos vários jogos importantes que podem definir o ano, né? É jogo para tirar lições. Sim, claro, sempre. Pois é, concordo com o Júnior Alonso. Não tenho que ficar reclamando de arbitragem e, de uma certa maneira, não valorizar o que o time do Fluminense fez. Porque o Fluminense fez um grande jogo, jogou melhor do que o Atlético Mineiro e saiu vitorioso ontem lá do Maracanã. O que eu estranhei foi o pequeno público no Maracanã, em torno de 16 mil pagantes. Achei muito pouco, era um clássico para muito mais gente no Maracanã. E o jogo foi de excelência. Esse é o programa Papo de Bola.